Uma dica litúrgica. Hoje eu gostaria de tocar no aspecto de modo especial da missa, mas todos os outros sacramentos também têm ressonância disso, que é a liturgia em caráter extraordinário, que é a celebração da liturgia antes do Vaticano II, e a liturgia que continua após o Vaticano II, que é renovada, reformada no Vaticano II, que é chamado o rito ordinário, seja da Eucaristia, seja dos outros sacramentos. Mas o que é mais conhecido é a celebração da Eucaristia, a celebração da missa. Como nós podemos compreender isso? Eu sei que existe no mundo inteiro, talvez menos no Brasil, mas muito acentuada a participação, de modo especial, de jovens no rito extraordinário da Eucaristia, que precedeu o Papa Paulo VI. Ou seria a primeira forma litúrgica do Concílio Vaticano II, estabelecida pelo próprio Papa Paulo VI, mas que era fundamentalmente baseada no antigo rito. Vamos chamar esse rito, a Igreja chama esse rito de extraordinário. E o rito ordinário é o que nós conhecemos, o altar virado para o povo, a missa no vernáculo e assim por diante. No rito extraordinário, o padre está virado para a parede, ainda que as leituras sejam feitas em português, de frente para o povo, através do leitor ou do padre, né? Dependendo da forma extraordinária mais rígida ou mais, digamos assim, mais flexível, né, que foi a do Papa Paulo VI. Eu me lembro muito bem dos três formatos. O formato em que o padre se virava, ele lia a epístola, ele lia o evangelho, tudo em latim, o povo ficava na igreja bastante impassível, sem participar da Eucaristia, muitos rezavam o terço, se cantava o ofício de Nossa Senhora. Isso não cabe mais, né, gente? Não cabe mais, porque o que eu tenho visto hoje não era exatamente, mesmo o rito extraordinário, não é como era antigamente, porque as pessoas hoje que procuram o rito extraordinário têm uma cultura suficiente para ter os seus missais em latim, e se foi em português, se foi no Brasil, de um lado o latim, do outro lado o português, participam, cantam-se os cânticos gregorianos, etc. As pessoas participam, é diferente. E não é simplesmente o retorno ao passado. Isto é possível? Há recomendações bastante específicas que foram feitas pelo Papa Francisco. O Papa Bento abriu as portas para o rito extraordinário. O que aconteceu depois não era previsto pelo Papa Bento, que disse isso com toda clareza também. Não se pode usar o rito extraordinário para reafirmar uma desobediência ao Concílio Vaticano II e, pior ainda, aqueles que se chamam sede-vacantistas, que não reconhecem a legitimidade do bispo de Roma, dos papas, a partir do Papa João XXIII. Isso absolutamente. E exatamente por causa deste risco, deste perigo de se formar uma igreja paralela dentro da igreja, muitos bispos pressionaram o Papa para regular melhor isso, e o Papa escreveu um motu próprio, se eu não me engano é motu próprio, chamado de Traditionis Custodes, guardiões da tradição, em que ele explica direitinho como deve ser, ele dificulta também para não facilitar esse tipo de participação. É grave porque em algumas dioceses na França havia mais gente participando do rito extraordinário do que do rito ordinário. As igrejas comuns estavam esvaziadas, o padre celebrando para muitos bancos vazios, enquanto que no rito extraordinário, principalmente jovens, a igreja estava cheia. E muitos deles
com uma atitude, digamos assim, revanchista, de não aceitar o rito ordinário como forma de rebeldia contra o Concílio Ecumênico Vaticano II, que promoveu a reforma litúrgica. Por isso, as decisões do Papa, que não vieram dele, mas vieram da pressão de muitos bispos na França, que ainda é o problema muito importante, nos Estados Unidos também é importante. No Brasil não tanto, parece que as coisas estão mais pacificadas e, portanto, é tranquilo, existem as celebrações do rito extraordinário conforme permitidas pelo magistério da igreja em toda a diocese. Existe um padre que é devidamente preparado para esse tipo, porque o padre tem que saber bem o latim, tem que saber bem como se proceder, tem que formar bem os fiéis que participam, não induzi-los a uma rebelião contra a igreja como ela está hoje. Então, quando existe isso, não há problema. Para nós, todos os demais cristãos católicos, nós gostamos e achamos que a reforma litúrgica foi muito benéfica. Eu vivi as duas etapas como criança, né? Eu cheguei a ajudar a missa com 10 anos, depois veio o concílio já estava com 14, 15 anos, aí já não era mais o rito que hoje é extraordinário, mas o famoso rito romano que veio da reforma do Papa Pio XII. A última reforma litúrgica foi do Papa Pio XII, tá? Reformou a Semana Santa, reformou vários, e João XXIII continuou esta reforma. Então, reformas da liturgia sempre existiram, não é a missa do Concílio de Trento, não existe isso. Isso mudou muitas vezes depois do Concílio de Trento, houve muitas mudanças. E, portanto, quando eu tive a experiência de criança de ajudar a missa, introiba da altar ideia, deum letifica juventutem mei, o introito, sabia responder tudo de cor, porque nós tínhamos que saber responder, porque o acólito representava a assembleia que não sabia, né? Então, eu vivi os dois momentos e posso dizer que eu aguardei com muita ansiedade o momento da reforma litúrgica e até hoje eu vejo que foi uma grande bênção para a igreja as pessoas poderem participar. Mas eu gostaria de terminar dizendo, muitas vezes os jovens hoje e outras pessoas ficam muito agarrados à missa no rito extraordinário por causa dos abusos que não fazem parte da reforma litúrgica do concílio, dos pontífices romanos até o Papa Francisco, das conferências episcopais que têm as regras. Ficam inventando coisas ridículas que vão, de alguma forma, fazendo decadente a liturgia renovada, mas ela não é isso. Então não se afastem da liturgia renovada por causa dos abusos de pessoas malucas que ficam querendo aparecer. Não, ela não é isso. Uma liturgia renovada do Concílio Vaticano II, segundo a maneira da igreja celebrar hoje, quando ela é bem celebrada, é maravilhosa. Com todo respeito também para aqueles que não se afastando da igreja e do Concílio Vaticano II, também, de vez em quando, ou buscam celebrar de acordo com o rito extraordinário. Um grande abraço a todos.